Olá, filhos podem dormir no quarto dos pais? Esse é nosso super tema da live de hoje. Logo colocando fogo no parquinho, tema polêmico. Quem não me conhece, eu sou Giane, cofundadora do Nisser Instituto, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal e de família há 25 anos e estou aqui para uma tradicional live no nosso quadro Lado de Fora, Lado de Dentro, para falar o que tem do lado de fora e do lado de dentro nesse tema, nessa situação em que muitas vezes os filhos, né, pedem, até imploram para dormir no quarto dos pais e muitos pais não conseguem também deixar o filho dormindo, né, num outro cômodo, enfim. Então, esse tema, boa noite, Rezenir, Rosângela, Cris, Beatriz, Janaíne, minha querida amiga, Janete. Então, olha só, já vou colocando uma enquete aqui para vocês responderem. Primeira pergunta é: quem acha certo os filhos dormirem no quarto dos pais quando recém-nascidos, pequenos, até 1 ano de vida? Manda sim, 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 ou não, 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 não. Até 1 ano de vida, se você pensa que você pode mandar um emoji de coraçãozinho, se sim, e um emoji de foguinho se você acha que não. E compartilha essa live com mais pais e mães que este tema interessa. Sim, Loriane, bem-vinda, boa noite. Jana, não esquece, você precisa, tá bom. Vamos estar falando. Então, a Zeni já escreveu sim, a Lori sim, Jana sim. Vamos ver quem mais já tá. Tem 5 pessoas, vamos ver se as outras 2 se manifestam. Quem acha, vou repetir a pergunta, nossa enquete rápida aqui, de interação, que hoje a live é só comigo. Maritânia está retornando do litoral. Neste exato momento deve estar quase no ônibus. Então, quem acha que filho recém-nascido até 1 ano de vida deve dormir no quarto dos pais, escreva sim ou mande um emoji de coraçãozinho. Se você acha que não, escreva não ou mande um emoji de foguinho, ok? Vamos ver quem mais tem. Tem mais gente dizendo que sim. Neudi, que ouviu a pergunta agora, o que você pensa? Já tem filhos grandes, pequenos? Veja o que você acha. Eu tô, inclusive, de pijama hoje. Cheguei do curso, coloquei roupa para lavar, tomei banho, falei, pijaminha, para combinar com a live de hoje sobre filhos dormirem no quarto dos pais ou não. Ó, Neudi disse que não. Vamos ver, Carol, Vani, Rolim. Vou repetir a pergunta, eu tô gostando da enquete. Então, se você acha que filho recém-nascido até 1 ano de vida deve dormir no quarto dos pais ou até a mãe no quarto, né, da criança, enfim, diga sim ou escreva sim ou coloca um emoji de coração. Se você acha que não, escreva não ou coloca um emoji de foguinho, ok? Por enquanto a maioria está vencendo que sim, até essa idade sim. Querem saber a minha opinião? Até essa idade, sim, também. Por quê? Porque somos mamíferos, nós temos o cheiro da nossa cria e eles têm o cheiro da mãe deles, né? Que eles passam pelo olfato, pela percepção, o aconchego, o olhar, que é super importante. Assim, queridas mães de bebês pequenos, evitem de olhar para um celular enquanto vocês estão amamentando. A gente sabe que a gente amamenta, quem decide a amamentação, né, no peito, que a gente fica muitas horas na amamentação, mas assim, evite à medida do possível, na maior parte das vezes, fique nessa interação olho no olho, aqui ó, essa posição, se você está dando a mamadeira, mesma coisa. Por quê? Porque o olhar é a primeira conexão nossa com o mundo, e geralmente é com a mãe, né? Então, essa conexão é super importante. Na hora que você está olhando outra coisa, TV, celular, você perde desse vínculo que está se formando com muita intensidade no primeiro ano de vida. A psicologia mesmo tem muitos
livros escritos o primeiro ano de vida do bebê. E eu confesso para vocês que antes de ter um dos meus 2 filhos, eu pensava, mas que exagero, tanto livro de psicologia sobre o primeiro ano de vida do bebê. O bebê nem lembra de nada do que ele viveu e tal. Depois que eu tive o primeiro filho, o Arthur, aí eu entendi. Eu entendi o que é a relação intensa de mãe e filho, o que é o quanto um filho depende da sua mamãe quando pequeno, o quanto isso deixa marcas no sensorial da criança, não é no racional. Bebê não tem raciocínio assim, mamãe saiu para trabalhar, mamãe está ocupada agora, mamãe está nervosa, não é comigo, ou nesse momento é comigo porque eu não estou deixando ela dormir. Ele não faz raciocínio, ele tem sensações. Por isso que o primeiro ano de vida do bebê é tão importante, porque é sensação que marca, entendeu? Sensação que marca segurança, sensação que marca insegurança, amor, desamor, proteção, desproteção, proteção em excesso, reforços positivos, negativos, caras feias, caras bonitas, tudo isso o bebê registra e ele vai ter um registro na emoção dele com as internalizações que ele fizer, assim que a gente diz, as mais comuns. Aquilo que ele mais vê da postura do pai, ele vai registrar. Aquilo que ele mais vê, a maneira da mãe se comportar, ele vai registrar. Aquilo que ele mais, a casa que ele mais vai, a escolinha, a dinda, a avó, a casa dele, o que for, o jardim ou a pracinha, né? O lugar que a criança sempre vai no primeiro ano, é o que mais a criança registra como, né? Vai de fora para dentro, vai registrando sensações. Aqui é assim, aqui é calor, aqui é frio, aqui me cuidam assim, aqui não me cuidam, aqui me dão muita comida, aqui não me dão, entendeu? Só que não num plano racional, e sim num plano sensorial. Por isso que é tão difícil mexer com memórias, né? Como eu tenho o EMDR, a especialização que reprocessa traumas, a gente tem memórias de bebê, mas é na sensação. Depois eu vou contar um exemplo para vocês, se vocês quiserem, me lembra, que é bem legal o que aconteceu com a minha prof de São Paulo quando ela pegou Covid. De uma lembrança dela de bebê. Bom, Neudi diz, eu respondi não, kkk, mas é que eu peguei a pergunta pela metade. Agora que você repetiu, eu entendi. Muito bem, no primeiro ano a gente não desgruda, kkk, verdade. Marcos, muito bem-vindo, um paizão, né? Jeque, eu torço para virar uma esposa e mãe um dia. Maria, bem-vindas. Então assim, minha opinião, até 1 ano de vida, sim. Se possível, né? Se possível, com pai e mãe juntos. Se não possível, em que sentido? Se esse pai tem que sair para trabalhar, você ficar com a criança no mesmo quarto, no fundo atrapalha o sono dos dois, né? Porque vai ter um atrapalho. E se é você que está amamentando, você está só torturando o seu parceiro, porque ele não vai poder fazer muita coisa. Agora, uma vez eu acordo porque eu vou amamentar. Outra vez eu tô com o bebê no quarto dele e o bebê chora e eu sei que é fralda. E aí eu posso chamar meu parceiro, se eu tenho esse combinado com ele, de me ajudar, de nos ajudarmos como pai e mãe, e vou chamá-lo para que ele troque a fralda naquele momento, ou depois que eu amamento para ele segurar para rotar, enfim, fazer cuidados, né, alcançar um remédio, coisas assim. Mas isso é o combinado do casal, que os casais mais jovens têm tentado mudar essa fórmula do modelo antigo, pai provedor e mãe a nutridora, né, e a cuidadora do lar, para um modelo em que daqui a pouco os dois saem para trabalhar, então os dois precisam dividir os cuidados com a criança. Agora, essa facilidade até, por exemplo, se eu estou dormindo numa cama e o bebê está no Moisésinho do lado. Eu usei Moisés com meus 2 filhos e adorei, aqueles Devime bem antigos. Na hora que chorou, eu pego, vou amamentar, vou acalmar, os meus tiveram refluxo, então quase nem ficavam no Moisés, porque ficava a maior parte do tempo chorando. Então revezávamos eu e minha mãe, 2 horas de colo cada uma. Eu chamava, né, ela me chamava para eu descansar 2 horas, daí eu amamentava, daí eu ficava 2 horas. Então a gente
acabei tendo, né, a sorte e o privilégio de ter a minha mãe, que na época morava em Arroio 30 e veio para Coronel Freitas para me ajudar. Agora, vamos pôr fogo no parquinho? Agora a segunda enquete. Ó, compartilha essa live com quem você acha que vai gostar do tema. Até que idade vocês acham que os filhos devem dormir ou no quarto dos pais ou próximo da mãe, né, e tal? Coloca ali, tantos anos, ou tantos anos e tantos meses. Agora eu quero as respostas de vocês, ó. Tem 12 pessoas assistindo, eu quero no mínimo umas 10 respostas, assim. Até que idade você acha que os filhos devem dormir no quarto dos pais? Nessa enquete já vai pensando se você sabe, se te contaram, ou se você lembra, até que idade você dormiu no quarto dos seus pais. Porque isso vai ter uma relação. Já vou adiantando uma das situações que estão por trás, geralmente, do tempo de dormir com o filho perto. Até uns 10. Jana, eu vou... Você quer dizer 10 meses, Jana? 10 anos eu vou te pegar pelos cabelos quando eu te encontrar numa padaria. A Ode disse 1 aninho. A Camila diz não faço ideia. Eu vou lendo as respostas agora sem falar o nome de cada uma, senão, né, dá muito tempo. As minhas dormiram até os 7, até 1 ano, 1 ano e meio no máximo, 3, 2 anos. Olha que legal as respostas de vocês, que variadas, né? Quando a gente acha que tem só um padrão de ideias ou de opiniões, olha como é diferente. Não considero certo, mas fiz. Essa das crianças dormirem até os 7 anos, né? Diz a Lori. E a Jana repetiu que é 10 anos. Ah, então tá. Então eu vou ter que perguntar para não pegar minhas amigas pelos cabelos, assim, nem as seguidoras. Que, como seguidora eu respeito mais, tá, Jana? Como amiga eu... Sabe que a amizade verdadeira me permite dizer tudo que eu penso e você também, né? Então, assim, pensem agora se essa idade que você acha certo os filhos dormirem no quarto dos pais, qual foi a idade que você deixou de dormir no quarto dos pais? Veja se coincide. Pensa aí. Ah, quem escreveu até 3 anos? Você dormiu até 3 anos no quarto dos seus pais? Quem escreveu 2 anos? Você acha que você dormiu até 2 anos? Até 1 ano, sabe? Não faço ideia e daí não tem como saber. A não ser que você esteja com mãe ou pai vivos e possa, em algum momento, perguntar para eles. Isso é bem importante. Como hoje eu estava dando curso sobre sexualidade humana, eu tinha falado um tema da live domingo, né? E eu resolvi mudar porque entrou nessa questão, assim, das fases da sexualidade da criança, né, que foi Freud quem descobriu, que a gente já nasce com o instinto do prazer, quando que a criança tem pesadelos, quando ela presencia um ato íntimo dos pais, ou sexual, enfim. E aí eu falei, não, esse tema é um tema mais legal ainda do que aquele que eu ia falar. Nem me lembro qual era, só lembro que eu troquei, porque eu falei que esse sempre dá o que falar, né, esse tema. Ah, a Daiane disse, faz tanto tempo, kkk, que ela não lembra. Não lembra mesmo. E será que seus pais lembram? Se eles tiveram poucos filhos, a tendência é que eles lembrem da idade que os filhos saíram do quarto. Às vezes sai quando chegava um irmão. Tem isso também, tá? Bom, a Jana diz, eu nunca dormi no quarto dos meus pais, nunca deixaram. E daí ela escreveu, me explica agora. Explico sim, minha querida amiga. Neste caso, né, uma queridona dizendo aí que ela acha certo o filho dormir até os 10 anos de idade no quarto. E ela nunca dormiu no quarto dos pais, nem precisa ser psicóloga para entender o que aconteceu ali, né? Houve o que a gente chama de compensação. Como eu recebi algo que para mim, para minha criança interior, ficou registrado como falta, né, de contato, ou de proteção, ou de troca de carinho, na hora que eu tenho um filho, uma filha, eu vou para o outro extremo. Por isso você sai do 0 dias que dormiu no quarto dos pais para 10 anos do filho, tá? Então, cuidado com isso, por quê? Porque todos os extremos, eles têm mais consequências ruins e mais consequências difíceis do que quanto mais perto do meio termo. Porque a gente sabe que a gente é ser humano, meio termo a gente quase não consegue ter em nada na vida.
Mas o equilíbrio, buscar esse equilíbrio de meio termo, quando uma situação foi extrema na nossa vida, e não ir para o outro extremo, é um bom conselho que eu daria, tá? Bom, quem disse que dormiu no quarto dos pais até 2 anos? Zeniro, o teu prazo era até 2 anos? Eu não lembro, o teu era até 1 ano. A Lori disse que não sei, mas tem um irmão mais novo com diferença de 2 anos e meio, então acredito que eu perdi meu lugar cedo. O pessoal também diz que não tem ideia, mas tem 10 irmãos, no máximo, um a cada 2 anos. Então, no mínimo, você teve que dar lugar, né, para um irmão anterior. E isso também, importante isso que a Neudi está falando, que é assim, ó, toda vinda de um irmão, de uma irmã, ela vai ter seu impacto no sistema familiar. Por mais que até essa criança pediu um irmãozinho, uma irmãzinha. 2 anos coincidiu, né, Zeneira? Então, assim, vai ter um impacto em eu ser o primeiro filho, ou em ser o segundo, daqui a pouco vem o terceiro, ou vem o quarto, vai ter um impacto, a dinâmica da família vai mudar. O que acontece que era muito comum no passado, porque as pessoas não tinham muito conhecimento da psicologia, e que já há 20 anos para cá, eu sou psicóloga há 25 anos, eu tenho filho, vai fazer 20 anos em janeiro, isso já se falava desde então, né, de 20 anos para cá, que quando você tem um filho pequeno, bebê, você deve tomar cuidado para não deixar de dar atenção para o filho mais velho, porque ele vai sentir. Eu falo no ele, mas vocês entendem que é ele ou ela, né? Para não ficar repetindo cada vez o masculino e o feminino. Cada vez que vem um irmãozinho, o outro irmão vai sentir como perdi parte do reinado. Um bebê dá muito mais trabalho do que uma criança de 2 anos. Então, o foco vai estar mais no bebê. Então, aí a importância até da visita, que vem conhecer, dizer, olha, vem me mostrar o seu irmãozinho, porque você que é o irmão mais velho, você tem um cargo importante nessa família, o seu irmãozinho vai olhar para você um dia como um modelo, e sim, enfim, inserir a criança, dependendo da idade dela, né? Nesse contexto de que ela tem um papel, qual é o lugar dela nessa família, se levar um presentinho para o bebê, puder levar uma lembrancinha, por menor que seja, sabe, um carrinho da Hot Wheels de R$10, assim, para a criança mais velha se sentir, eu também ganhei presente, né? Porque nasceu meu irmãozinho. E outra coisa que eu procurei fazer, que eu vi que funcionou bem, que era assim, o horário que eu ficava mais com o mais novo, com o Enzo, da amamentação, à noite, de manhã, quando vinha minha mãe, quando vinha uma babá para casa para me ajudar, eu focava ficar mais com o Arthur, porque o Arthur de tarde ia para aula, com 2 anos e meio ele começou a ir. E foi quando nasceu o Enzo, né? Então, eu ficava com ele, priorizava brincar com ele, ficar um período mais eu e ele e tal. Vinha, amamentava o Enzo quando precisava, mas deixava mais os cuidados da mãe e da babá. Daí, pós-almoço, o bebê faz soninho, o Arthur ia para a escola, geralmente eu que levava também, né, para ter um momento mãe e filho, assim, e daí eu voltava e à tarde era do Enzo. Então, eu tive filhos próximos por uma escolha, porque eu falei que depois que eu voltasse a dormir, ninguém mais ia me pegar nessa brincadeirinha de não dormir direito, adoro o meu sono, e sei que com um bebê pequeno não é possível, né, uns mais e uns menos, mas no geral todos. Então, isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente fala da vinda de irmãos, quando a gente fala inserir essa criança, esse bebê, mas não deixando os mais velhos de lado, porque não somos mais famílias de 10, 12, 15 filhos, onde era impossível dar atenção. Era o famoso os mais velhos cuidam dos mais novos, não é verdade? Quem concorda comigo, bate uma palminha aí, manda um emoji de coraçãozinho. Não era assim? Quando as famílias eram numerosas, era possível dar atenção, brincar com as crianças? Gente, uma coisa que a gente cansa de dizer aqui no Unicef, tanto eu quanto a Maritane. Qual é o princípio básico de toda a família? Sobrevivência. Antigamente, famílias muito numerosas, imigrantes, desbravadores, né, do matão. Qual era a principal necessidade naquele momento? Sobreviver. Como é que se sobrevive minimamente? Com alimento para comer.
Então, como é que a maioria das famílias trabalhava? Com agricultura, plantando para ter o que comer, levando para um moinho para poder moer o milho ou o trigo e virar uma farinha. E foi assim que surgiu a polenta. A polenta surgiu como, né, para os italianos, surgiu como um alimento em que, já que eu tenho milho disponível, moendo ele, acrescentando água e sal, eu consigo fazer uma fonte de carboidrato rápida e barata, né? Então, era isso que acontecia. Ah, minha linda prima, Sônia, comadre de casamento, comadre de crisma, a gente é amiga desde bebê, na maternidade, é inteligente, melhores das melhores. Ai, obrigada. Você também, eu acho que é a melhor terapeuta ocupacional que eu conheço. Era minha super nani quando os bebês eram pequenos, os meus filhos e os filhos da Sônia, para quem não sabe, tem a mesma idade praticamente, 2 meses de diferença cada um. E quando eu pedi um help, assim, meu Deus, o que eu faço nessa situação e tal, a Sônia me ajudava muito, me ajudou muito. Então, beleza, terminei esse raciocínio sobre cuidado quando vem um irmão novo, porque daí o que acontece se você tinha o bebê dormindo no seu quarto e vem o outro irmãozinho, e aí você faz uma troca, então agora você é grande, você dorme no teu quarto, e agora o bebê é o irmãozinho, isso vai causar sérios problemas de interação entre esses irmãos, porque você vai dar a sensação nítida de troca, e a troca nunca funciona bem. Assim como a comparação, que é uma das coisas que as mães mais fazem. Mas o fulaninho é tão calminho, por que você é tão nervosinho? Mas o fulaninho é tão flexível, por que você é teimoso assim? Essas comparações assim ótimas, elas ficam ótimas no psicológico da criança. Mais raiva ela fica, mais ela vai ter daquele comportamento que você está comparando ela com o irmão ou com a irmã, tá? Mas então, vamos voltar à questão. Para quem chegou agora, eu estava falando de que nossa primeira enquete aqui hoje foi se até 1 ano de vida, quem era a favor dos filhos dormirem no quarto dos pais. A maioria votou sim, todas praticamente. Depois eu perguntei, até que idade vocês acham certo os filhos dormirem no quarto dos pais? O recorde foi 10 anos. E vários, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, até chegamos até os 10 anos. Tem gente que também diz assim, até quando a criança quiser. Se você falar isso, você tá ferrada. Ferrada. Vou ser curta e grossa aqui. Quando você dá um poder tão grande a um filho ou uma filha decidir aonde ele dorme, você está dizendo quem manda na casa é você. Quem deveria mandar na casa é pai e mãe. Simples assim. Se filho adolescente, quando fala assim, mas o quarto é meu, eu faço o que eu quiser. Eu falo assim, cadê a escritura do quarto? Você mantém o imposto do quarto, o aluguel do quarto, a luz, a internet do quarto, a limpeza, né? Assim, não, né? Sou eu, meu marido que mantemos. Então, filho querido, deixa eu te contar um segredo. O quarto está emprestado para você, como se fosse seu, mas ele pertence à casa, a casa pertence a mim e seu pai. Então, as regras são minhas e do seu pai, tá? Quem é mãe unilateral, né? Uma família unilateral, melhor dizendo, geralmente é uma mulher, ela vai dizer quem manda aqui sou eu, porque quem sustenta essa casa sou eu. Então, quando a gente dá muito poder a filhos, deu até uma baixada na live, assim, né? O que vocês acharam? KKK, diz a Loriane. Deixa eu ver o que mais passou de comentários aqui. Minha mãe cuidava dos irmãos desde os 4 anos de idade, justamente. Era uma necessidade de sobrevivência, os mais velhos cuidavam dos mais novos. É o certo? Não. Por quê? Porque quando eu escolho ter irmãos, por mais que eu pedi, a decisão é do pai e da mãe, ter mais filhos ou não. Ajudar-se, ajudar a família, ajudar com o irmãozinho, ajudar, faz parte da boa convivência, da responsabilidade, da autonomia, que é importante que a criança entenda que todos sujam, todos comem, todos devem colaborar para a casa. Isso eu me arrependo de não ter feito mais. Cobrado mais dos filhos, assim, ó, realmente, você que espalhou os brinquedos, tua obrigação é juntar os brinquedos. Eu posso te ajudar, mas não é vem aqui me ajudar a guardar os brinquedos. É seus brinquedos. Ah, a criança não quer, não faz e tal. Bom, então você tem que estabelecer algum, que eu não fiz, né, por isso que eu tô falando aqui, algum castigo do tipo assim. Bom, então se eu juntar os teus brinquedos,
eu vou guardá-los no guarda-roupa por 3 dias, no alto. Você escolhe ficar sem os brinquedos. Eu não quero juntar. Tá bom. Então você junta os brinquedos, você tem que cumprir o que você prometeu. Coloca no alto do roupeiro por 3 dias. Tá bom? Então, ou por um dia, o tempo que você falou que ia fazer, tá? Bom, pode dormir no quarto até que ela quiser. Tô ferrada! Lori, você entendeu por quê, né? Porque você tá dando uma autoridade para a criança que ela não deveria ter. Você tá abrindo um espaço na relação de casal que não vai contribuir de maneira positiva para o casamento. E você, sem querer, está fazendo uma troca. E, principalmente se você colocar dormir na cama do casal. O que acontece com muitas famílias? Não, eu durmo aqui com meu filho, minha filha na cama minha, do meu marido, o pai da criança, ou outro marido, e você dorme lá no quartinho dela, no quartinho ou no sofá. Olha que grave isso. Olha que grave isso. Vou repetir pela 3ª vez. Olha que grave isso. O que está acontecendo quando eu, mulher, mãe de criança pequena, faço isso? Escreve aqui para mim. O que acontece de consequência seríssima, psicológica, relacional, que acontece? Ah, que bom, Lori, que não foi você, foi o seu marido que disse a ela. Pode mostrar essa live para ele e puxar as orelhas dele também, tá? Quando eu faço essa troca, veja bem, como se chama a cama que eu durmo? É uma cama, não é de solteiro, é cama de casal. Quem eu colocar dormir ali vai formar um par, vai formar um casal. Então, não no sentido malicioso da palavra, né? Porque existe a lei do incesto e nós não estamos falando desse tipo de violação, mas emocionalmente falando, aquele filho ou filha vai se sentir seu par, vai estar no lugar de quem? O que a gente fala muito aqui do pensamento sistêmico? Você estar fora do seu lugar te tira forças, vai te causar tristezas. Então, você estar fora do lugar em relação a um filho, ficando no papel de companheirinha dele, de princesinha do teu príncipezinho ou de princesinha amiguinha da filhinha, vai te tirar força como mãe. E, na consequência da relação de casal, tem 3 consequências muito sérias. Primeira, eu vou estar num papel errado em relação ao filho. Segunda, o filho vai estar, e isso gera perda de força para mim no papel de mãe. Segundo, o filho vai perder força porque ele está no lugar errado. Ele está num papel de companheirinha, de companheirinho, e não é este papel na minha vida. Ele não tem esse papel na família. E terceiro, a relação de casal vai dar uma esfriada, vai ficar cada vez mais difícil a comunicação, cada vez mais difícil o namoro. Por quê? Porque tem poucos momentos de interação. Qual é o momento que na vida moderna os casais mais ficam juntos, se tem o mesmo horário ou horários parecidos de trabalho? A hora de ir para a cama. Essa é uma das tarefas que a gente dá. Ah, que bom que você sabe que é sério, né, minha amiga advogada? Tô brincando. É que é assim, ó, qual que é uma das consequências muito sérias que acontece assim, né? É uma dor para as mães e para os filhos, essa questão de ficar no lugar errado, sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que é. Ah, e assim, ó, se você separou, se você ficou viúva, ou se você é solteira e tem a maternidade, né, como função, e você coloca a sua criança dormir com você, daí você tá mais ferrada. Porque a dificuldade de colocar um parceiro ou uma parceira aí vai ser gigante. Qual é a maior dificuldade dos filhos em aceitarem um outro parceiro para a mamãe ou uma outra parceira para o papai? Primeiro, porque todos temos a fantasia, isso não é só frase minha, frase do Dr. Moisés Groisman, psiquiatra do Rio de Janeiro, que eu admiro um monte, que quando eu crescer eu quero ser igual a ele, que diz que quando eu falo do Dr. Moisés, perdi a linha de raciocínio. Quando eu... Você estava falando do quê? Quero ver se vocês estão prestando atenção.
quando eu coloco um filho no lugar que não é dele, eu estou cometendo um abuso emocional. Estou cometendo um abuso emocional. Colocar a pessoa num papel que não é dela. Ah, falei da separação, que daí me lembrei do Dr. Moisés. Então, se você já tem um pai ausente na convivência do dia a dia, e você fica um tempo sozinha com seu filho ou com sua filha na cama, só por enquanto que a gente separou, porque a gente ficou viúvo, todo mundo tá com a mesma dor, vamos se unir, né? Só que se unir na cama e no quarto, a fantasia que toda criança tem é de que papai e mamãe viverão juntos para sempre na maior harmonia do mundo. Quando isso não acontece, já é um processo a criança elaborar a separação dos pais. Se com isso tiver briga entre o casal, detonar um ao outro, né? O famoso, como é que é, minha amiga advogada, alienação parental. E você ainda põe ela num lugar de companheirinho, companheirinha, na hora que você tiver um namorado ou namorada, você vai ver a criança deixar você colocar essa pessoa na cama. Não vai deixar. Vai se sentir trocada, que nem no exemplo que eu falei, quando vem um irmãozinho, eu dormi aqui no bercinho com o papai e com a mamãe, e agora eu vou ter que ir pro outro quarto e quem fica aqui é o meu irmão mais novo, ou minha irmã mais nova. Entendeu? Capisce? Capite? Voi capite em italiano? Entenderam como é sério? Tá bom. E aí, vocês não vão me fazer nenhuma pergunta? Vou deixar um espaço aí para vocês me fazerem pergunta. Sim, alienação parental, né, Jana? Então, alienação parental, a gente sabe, eu até vou dar uma aula sobre divórcio em novembro, numa formação de terapia de família e de casal, que a gente sabe que é uma questão muito estressante, tá, o divórcio, né? Ela não deixa de ser um luto, um processo de luto. Mas uma das coisas que mais faz mal para os filhos é a alienação parental, porque aí o filho não se sente no direito de poder amar pai e mãe e de ir até o pai e de ir até a mãe com a liberdade que todo filho e toda filha deveria ter. Sem contar que daí começa a olhar aquele pai ou aquela mãe, vamos dizer assim, começa a olhar aquele pai com os olhos da mãe, com as dores da mãe, ou começa a olhar aquela mãe com as dores do pai, com o olhar do pai. Funciona mal. Quando a mãe amamenta até 3 anos ou mais. Que pergunta boa, Neudi. Olha só. Primeiro que já passou da fase que deveria ter parado de amamentar. Por que eu falo isso? Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos é recomendado. Isso em termos fisiológicos, amamentação de peito, para a imunidade da criança, para a vinculação e tudo mais. Também vem Freud, na sua teoria da sexualidade, diz assim, quando nós nascemos, nós temos a libido, nossa energia sexual, concentrada aqui, região da boca e arredores. Por isso que a chupeta funciona, se a criança não tiver com fome. Porque ela tem um desconfortozinho, ela tá chatinha, ela tá com alguma cólica, alguma coisa assim pequena, e você coloca o bico na boca e ela fica... No início ela vai sugar pelo instinto, achando que vem alimento. Se ela não tiver com fome, por que ela se acalma com o bico, com a chupeta? Porque aquilo é prazeroso para ela, certo? Essa é a primeira fase da sexualidade na nossa vida. A libido, energia sexual, está concentrada aqui. Aí, por volta de 2 anos, 2 anos e pouquinho, às vezes 1 ano e pouquinho, a criança tem o deslocamento da energia sexual para a região do ânus, para a região anal. Por isso que geralmente entre 2 e 4 anos é a idade que a criança naturalmente aprende a controlar os esfíncteres, a aprender a fazer cocô e xixi no banheiro. Ou que você faz o treino do toalete dela, nesse período tem uma tendência a funcionar bem, né? A ela juntar um amadurecimento dela que está ali pronto para acontecer e você ajuda ela com o treino do toalete. Então, porque ela vai ter prazer em fazer cocô, porque ela vai entender que a primeira coisa que ela faz na vida sem a mãe, que é ela que faz, que é ela que controla, é o cocô. E a terceira fase, falei hoje no curso, a fase genital ou fálica, a libido se desloca para o órgão genital. Por isso, a nossa primeira masturbação acontece quando a gente nem lembra, quando a gente nem tem intenção de masturbação, de se tocar, mas por instinto, até na hora de um banho, né, manipulou os órgãos para higiene, passou uma toalha para enxugar, passou,
deu prazer. Às vezes a criança senta num banquinho, né? E fica esfregando ali, isso aqui deu prazer, eu vou instintivamente ficar tocando aquela área. Não tem problema nenhum. O que tem de problema é que muitas pessoas, a maioria não sabe disso. E mais do que nunca no passado, quando se via uma criança nessa fase tocando o órgão, a tendência é tira a mão daí, que é feio, sua porquinha, ou até dar um tapa na mão e achar que a criança está sendo sem vergonha. E aí já começa os primeiros registros de que se tocar é algo sujo, errado, pecado, feio, né, e tal. Ok? Então, por que dessas 4 fases para responder a pergunta da amamentação? Quando eu fico fixada muito tempo numa fase, enroscada, eu tenho dificuldade de passar a fase seguinte, e por seguinte. Então, por que hoje tantas crianças estão com dificuldade de deixar a fralda? Vai ver se ela ainda não mama. Vai ver se ela ainda não usa bico. Vai ver se ela ainda não dorme no quarto dos pais. Ou seja, ela está todo com comportamento de bebê, preservando a fase oral. Como ela vai fazer a passagem? A energia foi para lá. A energia libidinosa, a energia que é até hormonal. Só que ela não tem espaço para se expressar, porque eu estou fixada, eu estou gostando de ficar na fase mamando, entendeu? Então, por isso que quiser deixar a sua criança dormir no quarto, minha opinião, agora quero pôr fogo no parquinho, que a Maritânia não está aqui, eu vou colocar sozinha. Quero ver a opinião de vocês. Minha opinião de psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal e mãe. No máximo, até 2 anos. Pela questão da fase da sexualidade, pela questão de quando a criança já tem percepção do que acontece ao redor dela, por questão que o casal precisa voltar a ter o espaço do casal, por questão de autonomia, que a criança vai ter dificuldade na sua autonomia quando grande, nos 2 extremos. Criança que vai no primeiro dia de nascida, né? Até eles ficam na maternidade, não deveriam ficar com a mãe no quarto. Mas assim, primeiro dia, chegou em casa, já dorme no outro quarto. Isso vai ter consequências na segurança da criança. Porque nós somos mamíferos e nós precisamos sentir o cheiro da nossa mãe. Nós precisamos ter o olhar da nossa mãe para a gente saber que a gente existe. Inclusive porque no início a nossa identidade é mãe e eu somos uma pessoa só, tá? Sônia, nossa, minha prima, tenho muitas crianças não conseguindo desfralde no tempo ideal. Exatamente, Sônia. É muito comum e uma das coisas que a gente olha é isso. Eu sempre, quando me trazem esses casos, em família eu começo. E aí, como é que tá essa fase anterior? Vamos ver, que tá mamando ainda? Daí quase não come. Padrão. Criança que não come, tá fazendo o quê? Mamando muito. Por quê? Porque o leite tem um certo alimento, tem certas proteínas, né? E tal, carboidratos, ela dá uma saciedade temporária e a criança não vai comer comida. Só que vão faltar os nutrientes de uma alimentação salgada, com fibra, variada, né? Mas olha como uma coisa enrosca na outra. Fica enroscado na fase oral, vai ficar com mamadeira até tarde, vai mamar no peito. Aquelas crianças que se aproximam assim, quase 5 anos de idade, pega o banquinho e a mãe ergue a blusa para a criança mamar. Aquilo, olha, eu só vi uma vez essa cena. Eu quase, assim, eu saí de perto, porque eu falei, a pessoa não tem nada a ver comigo, não posso falar nada, né? Porque eu pensei, gente, pode ter a melhor intenção do mundo essa mãe. Eu vou dar mamar até quando ele quiser. Funciona mal pra caramba. Era já pra ele estar na 3ª fase, daí olha o perigo. Fase 5 anos, criança mamando, tá? Ela já passou da fase oral, ela já passou da fase anal, então ela já deve ter tido dificuldades para deixar a fralda, se conseguiu deixar aos 5 anos, e está mamando ainda, dando uma chupetada no peito da mãe, ou na mamadeira, mas na mãe, vou falar da sexualidade da criança. O que acontece com a criança? Ela vai ficar totalmente confusa, porque é a fase do famoso complexo de Édipo. Há um apaixonamento da criança entre 3 anos e meio e 4 anos, que é a fase fálica,
fase genital que eu falei antes para vocês, junto com esse enamoramento pela pessoa do sexo oposto que me deu a vida. Então, se eu sou menina é pelo papai, se eu sou menina é pela mamãe. E aí, para minha identidade sexual se formar de maneira a eu buscar um parceiro quando eu crescer, ou uma parceira quando eu crescer sendo um homem, né, um menininho, eu preciso entender que o meu objeto de amor, no caso de nós mulheres, o papai, ele não pode ser o nosso maridinho ou o nosso companheirinho. Ele é o papai, ele me ama como papai. Ele faz coisas só com a mamãe, que eu não faço parte, como dormir no quarto somente papai e mamãe, como beijar na boca somente da mamãe, ou de uma namorada, se não tiver mais com a mamãe. Eu tenho que ter frustrações que me mostrem que aquele progenitor me ama no papel de filho ou filha, não num papel de companheiros, parceiros, casal, adultos, tudo isso que fica confuso para a criança. Entenderam? Capiche? Tudo faz sentido, né? Então, aí olha que confusão que dá. A criança que está mamando aos 5 anos, ela já passou da fase oral, mas ela está ainda presa quando ela mama. Ela já passou da fase anal e ela está em plena fase fálica, em que ela vai sentir excitação nos órgãos genitais. E na cabeça dela está tendo esse enamoramento pelo progenitor do sexo oposto, papai ou mamãe. E aí a confusão está armada. Daí a gente vai atender essa pessoa lá na vida adulta, com diversos problemas que eu não vou falar para vocês hoje aqui. Quiserem saber mais, nos sigam aqui no Unicer, sugiram esse tema. Em outro momento eu aprofundo, mas assim, muitas consequências dolorosas para esta criança, que se tornará um adulto um dia, para esta mãe ou este pai, porque vai ficar enroscado no seu relacionamento de casal, seja com o pai da criança, seja com o futuro parceiro, porque os papéis estão todos fora de ordem. E como diz Bert Hellinger, o amor sem ordem é um amor caótico que gera dor. Ajuda sem ordem é uma ajuda que também é caótica, não funciona e gera dor, sofrimento. Ok? Faço errado, dou beijo na boca da minha pequena. Ah, que bom que você está falando isso, Lori, para você se corrigir. Né? Você é muito aberta assim, a aprendizados, eu te digo assim do fundo do meu coração. Cada vez nós temos menos comportamentos considerados de criança, roupa de criança, horário que criança deve dormir, programas de criança, né? Brincadeiras só para as crianças, horário de adulto, horário de criança. Não tem quase mais nada de limites entre a vida adulta e a vida infantil. E aí a sexualidade se formando ali, sendo alimentada de diversas formas, e essa confusão muitas vezes no sistema familiar, que ao invés de ajudar no crescimento, vai confundir mais ainda a criança, porque daí eu não tenho delimitações, né? Nós chamamos na terapia familiar de limites e fronteiras. Não tem limite e fronteira entre o meu espaço, eu filha, eu criança, e o espaço do pai e da mãe. Por quê? Eles saem, eu saio junto o tempo todo, né? Casal que não sai sozinho, não dorme sozinhos, eu durmo junto. Beijo na boca, eles se dão, eu também ganho. As roupas minhas são parecidas com a da mamãe ou os meu menininho do papai. Como eu vou entender que eu não faço parte desse casal? Ou um par com a mamãe, ou um par com o papai? Não vou entender. Vai ficar confuso. Vai ficar confuso. Ok? E aí, Lidiane, bem-vinda. Agora falando sério. Dormir às vezes não tem problema, né? E outra coisa que alguém já havia perguntado, ficar no quarto do filho até ele pegar no sono. Eu não vi a pergunta, Jana, que bom que você escreveu. Muito boas suas colocações, vou falar uma por vez então. De verdade, dormir às vezes não tem problema. Bem pontual. Uma vez por semana, você vira o quarto da família, a cama é da família. Dá vontade de ficar assistindo um filme na sala até tarde. Eu prefiro a sala do que o quarto. Eu acho que, como sexóloga,
quarto tem que ter a energia do casal, tem que ter a energia sexual circulando ali, libido, cor, né? Não tudo que lembre família, fotos de família, imagem de santo, tudo que nos tira do foco de ser casal, não é legal no quarto. Essa é a minha opinião como sexóloga. Mas vamos lá. De vez em quando, ter até um dia, hoje eu vi uma moça falando, achei bem legal. Ela disse que toda terça-feira, que é hoje, é o dia que o filho deles, de 6 anos, sabe que ele pode dormir junto com o papai e com a mamãe. É um dia da semana e é um dia marcado, inclusive. E aí ela até falou assim, acho que nem é tanto por ele, acho que é eu e meu marido que queremos ele junto naquele momento, né, para dar um aconchego, para sentir o cheirinho que é tão bom e tal. Então eu falo, gostei da ideia. Tá bom, se for uma vez por semana, muito delimitado, é um momento não só com a mamãe, não só com o papai, mas um momento de ser filho dos dois, né? Não quer fazer isso na sala, não quer fazer isso no quarto da criança, que eu acho mais, funciona melhor. Né, levar um colchão para o chão da sala, isso, beleza, lá na sala, a sala é coisa de família, o quarto da criança é o quarto dela. Então, se não quer fazer isso lá, quer fazer na sua cama de casal e no quarto, uma vez por semana tá de bom tamanho. Não vai confundir a criança, porque daí nos outros dias todos ela vai ter uma delimitação. Agora, se começa 2, daqui a pouco é 3, daí você vai ver o prejuízo chegando, tá, minha amiga? E quando perguntaram, então, outra pergunta é ficar no quarto do filho até pegar no sono. Sim, quando a gente olha as técnicas, né, até a Sônia pode falar melhor sobre isso, de ensinar a criança a dormir sozinha. Tem um livro muito bom que eu já emprestei para centenas de mães, que é Nana Nenê, Como Ensinar Seu Filho a Dormir, de um pediatra espanhol chamado Dr. Stivel. Ele fala do que as super nannies, tanto do Brasil como da Inglaterra, dos Estados Unidos, elas colocam. Comportamentos repetitivos, no mesmo horário, sempre na mesma série. A criança, 3 noites, na quarta, ela aprende a dormir na cama dela, sem choro, sem ranger de dentes, se sentindo segura. E aí você pode escolher, na época a Sônia me orientou, porque eu não sabia disso, e o meu filho mais velho acordava, eu colocava no peito, porque eu achava que ele tinha fome. Ele mamava um pouco, dormia, eu colocava no berço. Dava 2 horas, 1h30, ele chorava, eu ia lá, fazia a mesma coisa. Aí, quando eu li esse livro, que até ganhei de uma outra querida que eu amo, a minha comadre Janete, que é médica, ela me indicou esse livro e ela me deu de presente o livro. Ela falou, olha, Giane, para te ajudar com o Arthur, porque eu sei que você disse que está dormindo 6 horas por noite, dividido em 3 espaços, assim. E eu falei, meu Deus, eu não aguento mais dormir pingado assim, é muito, a gente fica estressada demais, né? Já roubou meu posto, você é excelente. Sônia, imagina. E aí, Sônia, você lembra que você me orientou que o livro dizia assim, o Dr. Steve dizia, então, escolha um horário fixo, escolha 3 comportamentos para a criança marcar aqui. Quando, na época era, dava de mamar, escovava o dente, contava uma historinha, hora de dormir. Na primeira noite, daí a Sônia me orientou assim, pela idade que estava o Arthur, 1 aninho e 1 mês, ele ia ficar muito desesperado, sair do colo da mãe que ele pegava no sono, para sozinho no quarto dele. Então, eu sentava na poltrona da amamentação, fechava meus ouvidos, falava só uma vez, agora é hora de dormir, quando você pegar no sono, a mamãe vai pro quarto da mamãe. E aqui. Não fala mais nada, não interage mais nada, porque senão a criança tem atenção e ela vai demorar mais tempo para se entregar à técnica nova, tá? Lembra que a criança não está sofrendo, ela só está estranhando, porque o comportamento não era assim que ela dormia, 40 minutos na primeira noite, 20 minutos na segunda noite. Na terceira, que eu pensei que ia ser 10, ele não chorou nem uma vez. Ficou brincando, me chamava mamãe, quero sair, né? E eu quieta, já tinha falado para ele que era hora de dormir, que quando ele pegasse no sono eu ia para minha cama. E aí a minha alegria, mamães. Já na primeira noite que ele chorou e dormiu todo lambuzado, porque não é nem para mexer, para limpar, porque senão pode acordar e se tá acordado na hora que você tá dando atenção, ele dormiu a noite toda.
Ai meu Deus, isso não tem preço. Dormi 6 horas seguidas, eu quase tive um orgasmo de feliz que eu fiquei. Então, é por isso que funciona bem ensinar a criança a dormir, e dormir no quarto dela é o ideal, sim. Já atendi famílias carentes que só tinham um cômodo, a gente colocava uma cortina e era assim, uma cama de casal para todos os filhos, uma cama de casal para os pais. Ou um colchão no chão para os pais, um colchão no chão para os filhos. E fazíamos a divisão que era possível fazer para que a criança entendesse espaço dos pais, espaço do casal, espaço de adulto, espaço dos filhos, tá? Então, de tão importante que é isso. Se você concorda, manda coraçãozinho. Se você discorda, manda foguinho, que daí eu vou saber como é que tá a audiência da nossa live de hoje, tá bom? Então, acho que respondi agora, Jana. Sim, ficar no quarto do filho não é o ideal, mas dependendo da idade da criança, dependendo do teu apego, deixando claro para a criança que não é enganar, que nem quando a mãe sai escondido para trabalhar. Não. É assim, quando você pegar no sono, eu vou voltar para o meu quarto. Criança chorou, criança chamou, você vai no quarto dela, acalma ela lá. O ideal nessa hora é que, se você tem o pai da criança junto com você, que ele também se reveze nesse limite, porque a função de segurança, de limites é muito do pai, assim, é uma facilidade para o homem colocar esse limite. É muito mais fácil para o homem do que para a mulher. E a criança vai entendendo, ó, pai põe limite, a mãe põe limite também. A mãe eu dobro mais fácil, o pai eu não dobro tanto. E ele vai sentindo uma segurança. Não, se meu pai, eu chorei, o pai veio e me acalmou, tá tudo bem. Eu tô bem, eu tô seguro. Esse é um dos problemas também, tá? Quando a criança relata medos e inseguranças, os pais acham que trazer ela para o quarto dos pais vai gerar segurança. É o contrário, vai gerar insegurança. Porque é como se a criança fizesse o pensamento assim: nossa, eu tava com medo, daí eu falei pro pai e pra mãe, e eles me levaram a dormir lá no quarto deles, então é sinal que deve ter perigo mesmo. Porque eles me levaram bem para perto deles, deve ter perigo mesmo. Se eu, ao contrário, fico no quarto da criança e digo, olha, tá tudo bem, tô com medo de monstro, vamos abrir a janela, vamos ver que não tem monstro nenhum, vamos olhar embaixo da cama, vamos deixar uma lanterninha na mão da criança, se precisar ela acende, né? Você tem jeitos de criar, né, a segurança assim, mas filho, tá tudo bem. Vamos dormir, quando você pegar no sono, mamãe volta pro quarto da mamãe, papai volta pro quarto do papai, tá? Então funciona super bem, porque a criança vai dizer, nossa, então eu precisei dessa proteção e o pai veio, a mãe veio e tá tudo bem, entendeu? E faz o teste. Ela falou que se eu chamasse viria, né? Que se eu chorar, escutaria. Então a gente, imagina, ouvido de mãe, eu falo sempre isso, eu tinha um sono super pesado e já cheguei a acordar de madrugada, assim, do nada, abriu meus olhos assim, eu, que isso? Por que eu acordei? Umas 2:30 da manhã. Aí eu falei, ô Enzo, vou olhar o Enzo. E fui lá no quarto dele, ele tava com febre. Daí eu falei, nossa, instinto materno é uma coisa fantástica, né? Eu com sono pesado, nessa época eu já tinha voltado a dormir melhor, né? E dormia a noite toda. E eu acordei simplesmente porque o instinto me disse que tinha um filho que não estava ficando bem durante a noite. Ele não tinha febre nenhuma quando eu coloquei ele dormir, tá? Ai, que bom que esclareceu, Jana, minha amiga, excelente, ó, amo você, sabe que eu admiro um monte. Que bom que, né, eu sei que eu tenho que te convencer com muitos argumentos como advogada, mostrar por que que eu penso assim. Você já me perguntou outras vezes, né, orientação com o Miguel. É assim, essa é a minha opinião, mas é construída assim, na experiência, na teoria, várias teorias. Como sexóloga, que foi a penúltima especialização que eu fiz, aquilo que eu já tinha de postura só me confirmou. E agora eu e a Maritânia começamos a estudar psicanálise, né, por 2 anos e meio, todo sábado. Nossa, que horror! Alguém deu um grito gigantesco aí do lado de fora. Então, desculpe. Então, assim, a gente está estudando psicanálise justamente por sentir falta de conhecer mais da teoria mais profunda sobre a sexualidade humana e sobre as neuroses e sobre o inconsciente já construída, que é a teoria psicanalítica e também reeditada aí pelo Lacan, tá bom? Também amo você, sabe o quanto eu te admiro, você é maravilhosa, um ser de luz. Beijo!
Idem, idem, tudo recíproco. Gente, se essa live ajudou você, nos ajude também, compartilhe, manda emojis, que daí o Instagram vai entendendo que esse conteúdo é interessante e vai entregando para mais pessoas. Senão, a gente fica sempre com as mesmas pessoas porque ele não entrega para mais pessoas, porque ele não entende que o conteúdo chamou atenção. E eu, de verdade, tudo que nós falamos nas lives, eu e a Mari, eu falei que a gente escolhe os temas, a gente escuta as sugestões de temas de vocês. O compartilhamento ajuda um monte, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, vocês nos ajudam muito, assim. E aí a gente escolhe com carinho, a gente escolhe baseado na nossa realidade de atendimento, na nossa realidade de vida também. E a gente considera os assuntos muito interessantes e muito importantes. Então, para a gente poder chegar a mais pessoas, a gente precisa da ajuda de vocês, não só da Cris, que é a nossa marketing digital, porque ela entende do marketing, nós entendemos do que nós falamos e do que faz sentido para nós, tá bom? Se faz sentido para você, curta essa live, compartilhe. Muito, diz Elisângela. Elisângela, você, né? Nossa águia, aluna da primeira turma do Águia. Muito obrigada, muito bom. Excelente, diz a Noidi, né? Noidi. Então tá, gente, um beijo no coração. Quinta-feira live somente com Maritânia. Não vou falar o tema também, porque nós temos um script, mas ainda vamos ver. Como domingo eu falei para não ser refém dos filhos e hoje eu falei de dormir ou não no quarto dos pais, né? A gente está num tema meio família. Vamos ver se quinta. Escrevam para nós o que vocês gostariam que a gente falasse, se seguindo nesta linha de família ou se começando a abordar alguma coisa de profissão ou de casal, que é o nosso foco do Águia, né? O tripé do nosso curso de autoconhecimento é realmente família, relacionamentos de casal, a profissão e o dinheiro. Então, o que fizer mais sentido para você, que você gostaria de nos ouvir falando, mande por escrito, tá? A Leidiane disse, amei te conhecer, conteúdo muito interessante. Estou nessa fase de transferir o nenê de 1 ano e 3 meses para o seu quarto. Nossa, Leide, que legal. Te digo de coração, na minha experiência de atendimento, assim, ó, entre 7 meses e 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, bem a idade que você tem o teu filhote, é a idade mais fácil de transferir a criança para outro quarto. Depois, quanto mais ela vai tendo consciência, mais vão se estabelecendo outras dinâmicas na família, dificuldades do casal voltar a ser casal, várias coisas, a criança vai ter mais dificuldade de sair do quarto dos pais. E o recorde que eu já atendi foi crianças de 9 anos dormindo no quarto dos pais, não tinha mais casamento no caso, e um rapaz de 17 anos. Isso fez com que eu tirasse meus filhos do quarto com 7 meses. Eu tinha, assim, um medo de não conseguir tirá-los, porque eu pensei, meu Deus, eu vi o sofrimento que foi para essas famílias, eu vi casamentos acabados, amantes no páreo ali, né, fazendo um papel de terceira pessoa, e essa dinâmica de filho estar dormindo no quarto dos pais até tão tarde contribuiu muito para isso. Muito, muito, muito. Então, com medo disso, é que quando os filhos não couberam mais no Moisésinho de 6 para 7 meses, os dois usaram o mesmo Moisés, eu falei, opa, hora de ir pro berço, né? E daí também a Sônia me ajudou, ela disse que ama me ouvir, mas eu adoro, lembro de todas as orientações que você me deu, e uma delas foi do berço, Sônia, você lembra? Que assim, o Arthur já tinha 2 anos e meio, quando ele estava no berço grande, americano, que eu comprei já um berço bom para caber vários filhos ali. Aí, você me orientou, assim, nunca se faz mudanças grandes, várias juntas. Ia ser uma mudança grande, vir o irmãozinho, né? Nascer o irmãozinho. E se eu colocasse ele dormir na cama que era do mais velho, ele ia se sentir, tipo, me tiraram a minha cama. Além de tirar minha mãe e meu pai do foco que era eu, ainda tiraram a minha cama e deram para ele, que era o bercinho, né? Então, o que eu fiz? Um pouco antes do mais novo do Enzo nascer, eu já tirei o Arthur do berço, nós compramos uma cama de solteiro com aquele, como é que chama, aquela proteção assim para não cair, cama auxiliar embaixo também, para quando vem visita, quando viesse algum amiguinho, e nós trabalhamos toda assim, nossa, agora você é um menininho, você não é mais um bebê, você não precisa mais dormir no berço,
E aí a gente fez toda uma cena, transferiu ele para outro quarto, daí, né, colocamos umas coisas que faziam sentido para ele, a espadinha dele, os brinquedos dele, transferimos, ficou o quarto dele, o outro cômodo da casa. Aquele berço ficou desmontado por uns 6 meses, 5 meses, por aí, até mais, porque daí a gente deixou ele desativado, assim, e o Enzo nasce e a gente põe ele no Moisezinho, que o Arthur tinha usado 2 anos antes, nem lembrava mais. E fiz o mesmo processo. Ficou 6 meses no Moisezinho, quando não coube mais, passou aí pro berço, que o Arthur nem lembrava mais que tinha sido dele, tá? Então, são dicas, assim, de super nani que a Sônia me deu na época, que me deu clareza, assim, de fazer uma mudança por vez, de não fazer o sentimento de troca, que é muito comum entre os irmãos, né? De competição, de inveja, ou de tirou meu lugar, e procurei dar um lugar para cada um no meu coração, na minha vida e no tempo, tá bom? Então, muito obrigada, beijo no coração. Agora de novo, sabe que italiano tem que dar tchau umas 3 vezes até que ele sai, né? Então eu tô aqui assim na live, eu já dei tchau 2 vezes, agora eu vou dar tchau pela 3ª vez. Dizer, ó, já tô de pijaminha, vou pra caminha, vou ler um livro que eu comprei ontem, que eu adorei, do Bert Hellinger, sobre constelações. Vou ler, que é o ideal, né? Não ficar nos eletrônicos antes de dormir, porque acelera nossas turbinas, e eu que sou com os traços de TDAH, assim, é melhor não acelerar. E vou pra minha caminha ler o livro, chamar o marido para dormir e dormir cedinho, que amanhã tem um dia para assessorar minha mamãe. Então amanhã é um dia que o papel de filha também, uma parte do dia vai estar tomado por isso, uma parte do dia eu vou estar atendendo no consultório, e à noite temos a 3ª aula do voo da águia, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada pela atenção, pelo carinho, e até quinta com Maritânia.